Começar falando sobre hipersensibilidades, ou seja, sobre as alergias. O conceito é uma resposta imune exagerada que causa dano ao hospedeiro. Ela normalmente vai ser contra antígenos próprios ou ambientais inócuos e antígenos estranhos e infecciosos. No caso, inócuos aqui seria algo que não deveria causar nenhuma resposta, algo inerte, mas por uma predisposição genética o indivíduo vai ter sim uma resposta a esse antígeno que ele não deveria ter, obviamente. No caso aqui de antígenos estranhos e infecciosos, normalmente envolve uma resposta crônica e lesiva, e as hipersensibilidades, por sua vez, elas são divididas aqui em alguns tipos. A gente diz que a 1, a 12 e a 3 são humorais, a 4 ela é caracterizada como celular, e essa diferenciação, por sua vez, envolve aqui como elas funcionam. Humorais, porque todas essas que são ditas humorais envolvem os anticorpos, como vocês podem ver aqui. A celular, porque ela envolve a célula linfócito T. A hipersensibilidade do tipo 1, ela também é chamada de imediata. A do tipo 2, de citotóxica. A do tipo 3, doença dos imunos complexos. A do tipo 4, de tardia ou celular. Quando a gente falar de hipersensibilidade do tipo 1, a gente tem que associar a imunoglobulina IgE. Quando a gente falar da citotóxica, a IgM e IgG. E quando a gente falar da do tipo 3, a IgM e IgG também. Em relação às características da do tipo 1, a gente tem que os efeitos da hipersensibilidade do tipo 1 começam depois de 20 a 30 minutos da segunda exposição ao antígeno que o indivíduo é alérgico. Então, a gente vai ter a IgE. A IgE, por sua vez, ela pode se ligar a receptores FcεR1, que são receptores para essa IgE, que estão localizados em mastócitos, basófilos e eosinófilos. E quando essa IgE se ligar a essas células que a gente vai chamar de células efetoras, a gente vai ter os grânulos sendo liberados e, consequentemente, produzindo a reação alérgica. Aproveitando que a gente está falando de alergia, é importante a gente caracterizar o que é o alérgeno, né? É uma molécula polivalente, ou seja, com epítoplos múltiplos e repetitivos, que são os locais, as regiões que a IgE vai poder se ligar. É uma molécula com baixo peso, com alta solubilidade, glicolizada, estável e normalmente de característica proteica. Quando não tem característica proteica, é um carboidrato que está ligado a uma proteína carreadora. Por quê? Porque o carboidrato, por sua vez, ele é dito como um apiteno. É uma molécula que ela é incapaz de gerar resposta imune. Então, a gente precisa associar ela a uma proteína para que, de fato, a resposta ela aconteça. E, assim, por que é tão importante, né, que seja uma proteína? Porque para a gente ter a troca de IgM para IgE, é necessário uma interação do linfócito B com o linfócito TCD4, que é específica para antígenos proteicos. Então, a gente precisa ter essa característica proteica para que a gente consiga trocar o tipo de anticorpo e, consequentemente, a gente produza IgE, né? E esse mecanismo aqui, que eu acabei de explicar, ela é também chamada de reação de centro germinativo. Eu falei lá atrás que a resposta à hipersensibilidade do tipo 1, né, ela começa na segunda exposição ao antígeno. Por que na segunda exposição? Porque na primeira exposição a gente não tem nenhuma resposta. A gente só vai ser aqui sensibilizado. E o que seria, né, ser sensibilizado? É praticamente a gente entrar em contato com o alérgeno, com o antígeno. Uma célula apresentadora de antígeno vai capturar esse alérgeno e vai levar até um linfonodo regional mais próximo. O linfócito B vai reconhecer o antígeno, ocorre ativação de linfócito TCD4. Linfócito TCD4 vai se diferenciar em TH2, que vai produzir a citocina IL-4, que vai fazer feedback positivo em TH2, ou seja, TH2 produziu o IL-4 e IL-4 vai estimular a produção de mais TH2. E esse IL-4 também vai promover a troca de isótopo no linfócito B. Aquilo que a gente tinha falado, a reação de centro germinativo. Antes a gente produzia no linfócito B IgM, a gente passa a produzir IgE.
as IgEs, como já foram ditos, vão se ligar a receptores FcεR1 que estão nas células efetoras, mastócitos, eosinófilos e basófilos, e o indivíduo agora ele se encontra sensibilizado. O indivíduo sensibilizado, a gente entra aqui agora na segunda exposição. Quando acontecer a segunda exposição ao antígeno, a gente já vai ter, então, IgE que está ligado às células efetoras, ó. O IgE aqui se ligou às células efetoras por meio do receptor FcεR1 e vai ocorrer uma ligação cruzada da IgE. O que seria uma ligação cruzada da IgE? A IgE ela está ligada à célula efetora e ele também está ligado aqui ao alérgeno. Na anotação, eu falo que são duas IgEs pelo menos ligadas ao alérgeno. Então, a IgE que está ligada ao alérgeno está ligado também. Quer dizer, a IgE que está ligada à célula efetora está ligada também ao alérgeno. E outra IgE que também está ligada a uma célula efetora também está ligada a um alérgeno. Então, se você for ver, a IgE aqui ela vai ser como uma ponte, né? Tem uma ligação cruzada. A célula efetora está ligada à IgE que está ligada ao alérgeno. E precisa que, no mínimo, duas imunoglobulinas do tipo IgE estejam ligadas ao alérgeno para que aconteça o processo de desgranulação. Então, quando isso acontece, a gente vai desenvolver uma cascata de sinalização. Aqui dentro das células efetoras, a gente vai ter os grânulos que vão ser vesiculados, vão se mover em direção à membrana plasmática e vão poder ser aqui, ó, jogados para fora. Então, quando a gente tem a liberação dos grânulos, esses grânulos antes eles estavam em vesículas que se fundiram à membrana plasmática e dá-se início então o que a gente chama de fase imediata. Os grânulos, por sua vez, são compostos de enzimas ou aminas vasoativas. Então a gente tem tanto enzimas como aminas vasoativas. Dentro dessas aminas vasoativas, a gente vai ter a histamina, a heparina e a serotonina. A histamina sendo a principal, desenvolvendo aí 4 funções, dentre elas vasodilatação, broncoconstricção, peristaltismo e secreção de muco. Em relação à liberação de enzimas, a gente vai ter a triptase e a quimase. A triptase vai destruir colágeno e fibrinogênio, já a quimase vai aumentar a produção de muco e degradar a epiderme. E também, associado a essa fase imediata, a gente vai ter a síntese de mediadores do tipo lipídico, prostaglandinas e leucotrienos. Prostaglandinas intensificando a vasodilatação, né, que foi comentada aqui da histamina, e leucotrienos intensificando a característica de broncoconstricção, que também é feita pela histamina. Agora, pós fase imediata, a gente tem então, obviamente aqui, fase tardia, aproximadamente ali de 6 a 24 horas da segunda exposição. Nesse momento a gente vai produzir IL-5 e TNF, que são citocinas, TNF causando vasodilatação e recrutamento de agentes inflamatórios, que no caso seriam os neutrófilos, e IL-5 com produção e ativação de eosinófilos. Eosinófilos aí envolvidos com resposta contra eumintos, né, rompendo o tegumento. O ambiente da fase tardia ele é rico em TH2 e TH9, assim como neutrófilos, eosinófilos e mastócitos. Os mastócitos, né, por sua vez, dependendo do lugar em que eles se encontram, eles vão ter algumas características diferentes. O mastócito do tecido conjuntivo, especificamente da pele, vão ter alta quantidade de histamina, né, e vão produzir aqueles efeitos que a gente falou, que aumento da secreção, broncoconstricção, peristaltismo e vasodilatação. Quanto os da mucosa, eles vão ter alta quantidade, né, aqui de triptase. E o que a triptase faz? Ela vai degradar colágeno e fibrinogênio. E aí, os eosinófilos, né, como eu já disse, estão associados aqui à defesa contra eumintos. Os mastócitos, a gente viu o mecanismo de ativação clássico,
que envolve a IgE, mas também existem outras formas, né, de ativar os mastócitos. A gente diz que esses mastócitos que são ativados sem IgE são mastócitos independentes de IgE, e essa ativação normalmente vai ocorrer por alterações de temperatura, principalmente para extremos, quando também a gente tem ativação do tal do sistema complemento, e também pela administração de certos medicamentos, como antibióticos e contrastes radioativos. No caso, tem também mastócitos que são ativados por exercícios vigorosos e pela inalação de fumaça, solventes ou cheiros fortes. No caso, essa ativação de mastócitos independentes de IgE a gente vai chamar de reações não atópicas. Conceito de atopia e hipótese da higiene. A atopia sendo uma predisposição genética à ativação de TH2 associado aqui a uma maior produção de IgE, porque eu não sei se vocês lembram, TH2 produz IL-4, que estimula a troca no linfócito B de IgM por IgE. E no caso aqui de atopia, né, a gente vai ter um quadro que é concomitante, ou seja, que ao mesmo tempo a gente vai apresentar quadro de asma, rinite, conjuntivite e eczema. Quanto à hipótese da higiene, isso aqui é bem interessante. Diz que indivíduos que foram criados em ambientes mais limpos, eles desenvolvem mais alergias, enquanto indivíduos que foram criados em ambientes mais sujos, eles vão desenvolver menos alergias. Por quê? Em ambientes sujos, a gente vai ter uma alta quantidade de infecções por parasitas. E esses parasitas, por sua vez, a IgE vai se ligar a esses parasitas e vai se ligar aos mastócitos. Se a gente tem a IgE ligada ao parasita e ligada ao mastócito, né, a gente tem que os receptores Fc, εR1 dos mastócitos estão ocupados com imunoglobulinas que estão ligadas aos parasitas. E, consequentemente, quando esse indivíduo entrar em contato com algo que ele teoricamente deveria ser alérgico, essa imunoglobulina ela pode até se ligar ao alérgeno, mas como os receptores Fc, εR1 dos mastócitos se encontram ocupados por conta das imunoglobulinas que estão ligadas ao parasita, esse mastócito aqui, né, não vai desgranular por conta do alérgeno que o organismo consumiu, né? Então, essa é a hipótese da higiene. Quanto às manifestações clínicas da hipersensibilidade do tipo 1, é importante que a gente primeiro fale, né, aqui sobre anafilaxia. O que é anafilaxia? É uma reação alérgica forte e sistêmica, normalmente causada por medicamentos, venenos, alimentos, látex e componentes do sangue. Como é que isso normalmente começa, né? Basicamente por uma absorção pela via venosa, envolvendo perfurações, uma absorção sistêmica que vai ser por a via do contato. Os sintomas envolvem uma vasodilatação generalizada, também chamada central, inchaço, mesma coisa que edema, broncoconstricção e aumento do peristaltismo associado a uma diminuição da pressão arterial. Isso aqui junto é o que a gente vai chamar de choque anafilático. O tratamento envolve a administração de adrenalina por via intramuscular, que vai ter os efeitos opostos, né, do processo alérgico. Então, enquanto o processo alérgico vai estimular a vasodilatação, a adrenalina, então, estimula a vasoconstricção. Enquanto o processo alérgico estimula broncoconstricção, a gente vai ter o tratamento estimulando broncodilatação. Quando isso não é suficiente, o paciente então se encontra em uma crise bifásica ou prolongada, ou seja, ele ainda está no quadro alérgico, mesmo depois de 15 a 24 horas após a administração da adrenalina, a gente tem a administração de pulsoterapia com corticosteroides, basicamente altas doses do medicamento administrados, né, por via endovenosa. O que seria reações anafilactoides? Praticamente a anafilaxia, só que sem o intermédio da imunoglobulina IgE. Quanto às manifestações clínicas, a gente vai ter aqui a urticária aguda, que é causada por pelos de animais e pólens que vão entrar em contato com a pele do indivíduo. O indivíduo ele vai desenvolver sintomas como pápulas, que são caracterizados por um inchaço local. Esse inchaço
extravasamento de plasma e junto desse edema local, né, a gente vai ter a característica de vasodilatação, característica clássica da alergia. E também eritema. O que é eritema? É uma vermelhidão por acúmulo de eritrócitos. Eritrócitos, lembrando, são hemácias, são os glóbulos vermelhos. Outra manifestação clínica, rinoconjuntivite alérgica, também chamada de febre do feno. Pólen e ácaros em contato com o indivíduo que é alérgico vai causar, então, prurido ocular, vermelhidão, edema da conjuntiva, espirros, corizas e congestão nasal. Outro quadro bastante conhecido é a asma. O indivíduo, então, por alérgenos inalatórios, principalmente cheiros fortes ou exercício físico vigoroso, ele vai desenvolver um quadro de hipertrofia do músculo liso brônquico. Ele entra num quadro, então, de broncoespasmo. A gente diz que os brônquios estão hiperreativos, então é uma hiperreatividade brônquica. O paciente, o indivíduo, ele não vai conseguir respirar de forma adequada e normalmente vai estar associado aqui a um infiltrado também eosinofílico. Quais são os sintomas? Como foi dito, né, a falta de ar por obstrução das vias aéreas, maior produção de muco. Em casos crônicos, a gente tende a ter tanto remodelação tecidual como fibrose, e o paciente também pode apresentar o quadro de tórax em barril, que seria o quê? Uma caixa torácica e pulmões inflados, expandidos, semelhante a um barril. Por isso, tórax em formato de barril. Alergia alimentar, muito conhecido também, causado pelo que, né? Alimentos que o indivíduo ele é alérgico, sintomas, aumento do peristaltismo, vômito, diarreia, erupções cutâneas, se você entrou em contato por meio da pele com o alérgeno. E agora também falando sobre dermatite atópica, né? O eczema atópico, está associado a IgE por predisposição a TH2, aí, né? Aquela mesma coisa, TH2, aumenta a produção de L4, que estimula a troca de IgM para IgE. Só que no quadro aqui de dermatite atópica, né, ou seja, dermatite está envolvendo aqui a pele, parece muito com o outro quadro que a gente falou um pouquinho antes, que é chamado de urticária aguda. Só que nesse caso aqui, na urticária aguda, o alérgeno ele entrou em contato com a pele e o indivíduo ele vai desenvolver o quadro alérgico. Quando a gente vai falando sobre a dermatite atópica, a gente tem que, na realidade, não é o mero contato com o alérgeno que faz o indivíduo desenvolver a reação alérgica, mas sim porque esse indivíduo, por ter uma baixa quantidade de uma proteína chamada filangrina, essa proteína, por sua vez, faz parte de uma das camadas da pele, chamada extrato córneo. Isso aumenta a permeabilidade da pele, né? E permite a penetração do alérgeno. Consequentemente, o paciente fica mais propício a desenvolver o quadro alérgico. Então, assim, não é meramente por conta de um contato em si com o alérgeno, mas sim porque a pessoa, né, ela está predisposta, quando entrar em contato com o alérgeno, a desenvolver a reação exatamente porque aumenta o grau de penetração desse alérgeno no organismo, porque ele não tem uma proteína essencial aqui na formação do extrato córneo. E aí a característica vai ser o quê? Vai ser uma pele ressecada, que a gente chama de xerose, prurido, que é coceira, e vesículas bolhosas. Outra manifestação clínica muito interessante é chamada síndrome látex fruta. Tem a anotação aqui, caso você queira ver, mas eu vou tentar explicar com as minhas próprias palavras. Seria o quê? Seria uma alergia à proteína do látex, e a proteína do látex ela é muito semelhante a proteínas que se encontram em diversas frutas, como banana, kiwi e maçã. Só que o organismo que é alérgico ao látex, ao entrar em contato com essas proteínas que estão na banana, no kiwi e na maçã, ele identifica essa proteína, por ser muito semelhante, como o próprio látex. E aí, quando você ingeriu a fruta e você entrou em contato com essa proteína que é muito semelhante, o organismo
vai reconhecer como se fosse o látex e você vai desenvolver o quadro clássico, né, da alergia. Então, a gente diz que é uma alergia cruzada, meramente pelo motivo de que a proteína que está na banana e no kiwi é muito semelhante a uma proteína que você de fato é alérgico. E aí, em relação aos diagnósticos, a gente vai ter prick test, que também é chamado de teste cutâneo, é um dos mais conhecidos. Praticamente você vai pegar, né, o braço aqui do indivíduo, você vai colocar algo que o indivíduo pode ser alérgico. Vamos supor que nesse caso aqui é o camarão. E aí, em volta desse camarão, né, vai se ter a resposta alérgica, indicando que o indivíduo, de fato, ele é alérgico àquilo. E a gente também pode fazer dosagem de IgE, tanto uma dosagem total de IgE, como uma específica para determinado alérgeno, um hemograma para verificar a presença de eosinófilos e basófilos, né, fazem parte do processo alérgico. Mas, mais importante aqui, pacientes com quadro de dermografismo. O que seria isso? Tem certos pacientes que o simples toque na pele vai causar uma reação alérgica. Então imagina, se só você tocar na pele vai causar uma reação alérgica, logo fazer um prick test, um teste cutâneo, que você vai ter que colocar o alérgeno em contato com a pele, não é viável. Porque qualquer coisa que entrar em contato com a pele dele vai desenvolver a reação alérgica, indicando que ele é praticamente alérgico a tudo. Então, se eu coloco aqui, né, em contato o camarão com o braço do indivíduo, não é porque é o camarão que ele é alérgico, é porque o contato causa a desgranulação, causa o desenvolvimento da reação. Então, assim, qualquer coisa que eu colocar aqui vai indicar que ele é alérgico, mas, na verdade, não. É o simples fato do toque que faz com que ele, de fato, desenvolva o quadro da alergia. Então, o prick test não é bacana, né, para saber ao que o indivíduo é alérgico no caso dessa situação de dermografismo. E aí, como é que a gente faz o controle, né, desses testes? Antes de iniciar o teste, o paciente deve suspender os medicamentos que ele usa, como corticosteroides e antihistamínicos, porque essas medicações aqui, elas são exatamente para barrar o processo alérgico. Então, se eu quero saber se o paciente é alérgico ou não a determinado antígeno, é importante que, por exemplo, lá no prick test, ao colocar em contato o alérgeno com o paciente, que o paciente mostre que ele de fato desenvolveu um processo alérgico àquele antígeno. E o corticosteroide, por causar imunossupressão, ou seja, ele não vai ter uma resposta imune, e o antihistamínico, por impedir a desgranulação, não por impedir a desgranulação, né, mas por impedir os efeitos da histamina, que dá o quadro clássico da hipersensibilidade do tipo 1, vai acabar mascarando a doença e vai, consequentemente, mostrar que o indivíduo ele não é alérgico a algo, sendo que, na verdade, ele é. Isso eu falo, né, quando ele está usando os corticosteroides e o antihistamínico. Como é que é feito o tratamento das alergias, então? Cromolina, que vai impedir a desgranulação dos mastócitos. Os mastócitos, né, vão liberar o quê? Os grânulos, principalmente histamina, que vai promover todo aquele quadro da alergia. Antagonistas de leucotrienos, lembrar, né, a gente tem a síntese de leucotrienos e prostaglandinas, e no caso dos leucotrienos, a gente tem que eles são produzidos pela lipoxigenase, e os antagonistas de leucotrienos, eles relaxam a musculatura lísica brônquica e inibem a lipoxigenase, que são os produtores dos leucotrienos. No caso dos corticosteroides, a gente vai ter uma imunossupressão, a gente vai suprimir, impedir a resposta imunológica, e a reação alérgica ela é uma reação imunológica. A gente vai ter broncodilatadores, né? Basicamente é óbvio, eles vão causar o efeito oposto que a histamina começou, né? Que seria a broncoconstricção. A gente vai atuar broncodilatando. Se a alergia broncoconstrige, a gente broncodilata. Os anticorpos monoclonais, no caso aqui o omalizumab, é um anticorpo monoclonal anti-IgE, então ele vai impedir a ação de IgE, vai impedir que ele se ligue aos mastócitos. E a gente também pode ter aqui a dessensibilização. O que seria isso? Seria a gente administrar altas doses repetidas do alérgeno para induzir a tolerância no paciente.
Então, sobre hipersensibilidade do tipo 1 é isso. E vamos para a próxima aula.